Muito boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Flávio de Souza, aqui da cidade de Bauru, interior de São Paulo. Congrego na Igreja Pentecostal, regressando para Cristo. Antes de qualquer coisa, quero primeiramente externar minha gratidão a Deus por me permitir fazer menção da Tua Santa Palavra. Quero também externar minha gratidão ao nosso irmão, o apresentador desta onda de transmissão deste programa, O Poder da Fé, o pastor Lucas Reis, a qual nos fez o convite para estarmos aqui falando um pouco sobre fé, sobre o amor de Deus. E também quero agradecer a missionária Tatiane Rodrigues de Paranapuã, São Paulo, a qual foi o canal de bênção, a qual foi a ponte para chegar até mim, para mim chegar até você. Peço licença para entrar no teu lar, na tua casa, no teu trabalho e estar falando um pouco do poder de Deus através da fé. A fé viva, a fé que é renovada, a fé que move montanhas, que faz o sobrenatural de Deus acontecer, e eu sou a prova disso, como um testemunho vivo. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Vamos estar lendo, irmãos, 32 versículos. Amém? Que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1 ao 32, que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Pois pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, ou arca em outras traduções, em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seus próprios pais, sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia lhe prometido. Viveu em barracas como Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerce que não podem ser destruídos.
Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por elas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quiserem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão conhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho, Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que devia ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse em terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Irmãos, o que mais dizer? Só nesses versículos nós podemos ver o poder que a fé nos dá. Podemos ver o poder que a fé tem só nesses versículos que eu li.
porque todas estas coisas aconteceram mediante a fé em um Deus único, triuno, onipotente, onisciente, onipresente. Foi pela fé, irmãos, que hoje eu estou aqui fazendo este vídeo para externar a minha gratidão primeiramente a Deus, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. O porquê, irmãos, que eu li Hebreus 11, os heróis da fé. Não tem como falar de fé sem falar do pai da fé, Abraão, nosso patriarca. Sem falar dos demais que eu falei, Moisés, Sansão, os profetas, Josué. Até Raabe entrou na história porque foi pela fé que ela professou em Deus, se esquecendo dos deuses pagãos que ela conhecia, conhecendo um Deus único e verdadeiro que pode todas as coisas. Pois a palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 18, verso 27, que há coisas que para o homem são impossíveis. Sim, a palavra do Senhor diz que há coisas que para o homem são impossíveis, mas ela também diz que há coisas que são possíveis para Deus. Aquilo que é impossível para o homem, meu amado, minha amada, se torna possível para Deus. Como lemos aqui no início, no verso 1 de Hebreus 11, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não se vemos. Em outras traduções está: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das que esperam. A minha Bíblia aqui que eu li, a tradução dela é NTLH. Na SSB e NVI vai estar dessa forma qual eu disse: a fé é o firme fundamento do que não se vê com os olhos carnais, mas a certeza da que espera, ou seja, convicção. Eu não vejo algo, mas eu tenho certeza que existe, eu espero, assim como a vinda de Cristo. Nós não vemos a Cristo, conhecemos na palavra, sentimos o poder quando oramos, quando nos aproximamos de Deus, sentimos sim a presença, mas não vemos. Isso é ter fé, esperar o tempo certo do Messias vindouro, a sua segunda vinda. Como disse o apóstolo, o escritor, não se tem certeza que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. O escritor é desconhecido, alguns atribuem a Paulo. Eu quero aqui enfatizar que o escritor aos Hebreus é desconhecido, mas alguns conjecturam, creiam que tenha sido o apóstolo Paulo quem escreveu, mas não há indícios de provas. Mas ele diz aqui no verso 32, parte A: o que mais posso dizer? O que mais eu poderia dizer, irmãos, depois desses 33 versículos que eu li, falando sobre fé, para alimentar, para fortalecer a fé dos irmãos? Eu poderia entrar numa ministração poderosa, só que Deus me deu direção para me contar o meu testemunho, para edificar as vossas fés, porque foi pelo poder da fé de pessoas que acreditaram quando ninguém mais acreditava que eu ainda poderia viver, que eu estou aqui. Porque, irmãos, dia 16 de agosto do ano de 2020, 3 anos e alguns meses atrás, eu sofri um acidente grave de moto e eu fiquei em um coma induzido. Neste acidente, irmãos, eu fiquei quase 30 dias, mais ou menos, em coma, desacordado, inconsciente, sem saber de nada que havia acontecido. E o que me trouxe este acidente? Me trouxe uma hemorragia cerebral, me trouxe traumatismo craniano, fraturei tórax, tive a coluna cervical quebrada,
No entanto, se os irmãos ver o vídeo que eu postei, entrar no meu Facebook, eu estou postando o vídeo do dia em que eu saí do hospital. Eu ainda estou com colar cervical naquele dia, mas foi pela fé também que eu tirei ele. Eu vou contar até o final desta programação. Irmãos, eu tive traumatismo craniano, hemorragia cerebral em 4º grau, tive fratura no tórax, quebrei coluna cervical e tive uma amputação traumática a nível transhumeral, com a desarticulação do ombro do lado direito do meu corpo. Ou seja, perdi um membro do meu corpo, como é bem visível. E os meus familiares assim me contam, minha irmã, Deus abençoe, pastora Thaís Cascarano, meu cunhado, pastor pastor Robson Cascarano, minha irmã, a obreira Flávia Denise, do nosso ministério, dentre outros irmãos, meus familiares. Agradeço a oração de todos e a fé que todos tiveram quando ninguém mais tinha. O que acontece, irmãos? No acidente, pelos traumas, pelos acontecimentos, o médico, ele olhava, ele não via perspectiva de vida. O médico, ele me deu uma porcentagem vitalícia, ou seja, ele acrescentou uma porcentagem na minha vida, tantos porcentos que eu iria viver. As chances de sobrevivência, de eu sair vivo daquele acidente, era 25%, de 100, 25%. E tem mais, pelos traumas cranianos, no cérebro, na face, se eu saísse, eu iria ficar vegetando em cima de uma cama, por conta também da paralisia. Só que aonde a mão do homem não alcança, meu irmão, minha irmã, a mão de Deus alcança. Como eu já disse, eu quero ressaltar este versículo. Lucas 18, 27. Porque há coisas que para o homem são impossíveis, mas que são possíveis para Deus. A mulher do fluxo de sangue, a palavra nos diz nos evangelhos sinódicos, Mateus, Marcos, Lucas, em Lucas 8,40 vai falar que ela havia gastado todos os seus bens, só que nada aproveitando, antes indo de mal a pior. Ela gastou tudo o que ela tinha, todos os recursos financeiros que ela tinha, procurando no homem uma solução para o fluxo sanguíneo dela, só que não resolveu. E o que ela faz? No evangelho de Marcos e de Mateus diz que ela ouve falar de Jesus. Ela, ouvindo falar de Jesus, ela fala consigo mesma: se tão somente eu tocar nele, sararei. Ela professou a fé, irmãos. Ela teve a fé do ouvir, porque a palavra nos diz que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela não nos traz fé. O que nos traz fé é ouvir o ouvir da palavra. Porque quando a palavra é lida, ela fala com a gente. A palavra, ela fala 2 vezes aos nossos ouvidos. Primeiro, ela fala na escritura comum, na escrita, como uma mera literatura. Segunda fala espiritual, na onde abre os nossos olhos espirituais, na onde a palavra se conecta com o nosso espírito, porque a palavra de Deus diz que ela é espada de 2 gumes, capaz de dividir corpo, alma e espírito. Quando esta fé é professada, irmãos, a gente sai da zona de conforto, porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E o que ouvia se falar de Jesus naquela época? Que Jesus, ele curava, que ele fazia milagres, que ele ressuscitava mortos, dava visão a cegos, fala a mudos, audição a surdos. Só que vai mais além o que ela ouvia.
Por ser conhecedora da palavra, eu creio, assim como todo o povo, irmãos. No livro de Mateus capítulo 14, versos 35 e 36, vai falar que os homens de Genezaré, quando ouviram falar que Jesus tinha chegado em Genezaré, mandam homens por toda a terra para trazer os enfermos. E a palavra nos diz no verso 36 de Mateus 14 que o povo rogava para que tocassem em Jesus. Por quê? Sempre aonde que Jesus ia uma multidão atrás dele, querendo tocar nele. Por quê? Porque havia uma promessa liberada. No livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2, tem uma profecia que foi liberada sobre o Messias. Capítulo 4, verso 2 vai falar: e nascerá o sol. Aqueles que temem ao Senhor, nascerá o sol, sairá o sol. Algumas traduções vai dizer a luz, ou outras a estrela. Sairá o sol, a luz ou a estrela e trará cura nas suas asas. Mas por que a mulher do fluxo de sangue toca na orla, na barra das vestes de Jesus? Porque, irmão, a palavra... Porque, irmãos, a palavra asa no hebraico é kanaf. Kanaf, traduzida, significa borda, orla, manto. Ou seja, quando ouviam falar em asas, o povo já entendia que era a borda, que era a barra, o manto. Por isso que a mulher vai por debaixo e toca na orla das vestes de Jesus, porque ela conhecia esta profecia, ou seja, conhecendo, ela ouvia a palavra de Deus. O ouvir da palavra de Deus trouxe fé. Só que apenas ouvir não é suficiente, porque em Tiago 2,17 vai dizer que a fé sem obras ela é morta em si mesmo. Que adianta eu ter fé e não ter uma fé que me gera a tomar atitudes? Que adianta eu ter fé, meu irmão, minha irmã, e eu ficar em casa na Netflix, eu ficar em casa no YouTube, na Rede Globo de televisão, para não falar outra palavra, para não escandalizar e o vídeo ser censurado? O que adianta eu ter fé e eu não ter atitude? Nada. Como a palavra diz em Tiago 2,17, a fé sem obras é morta em si mesma. Irmãos, e aquela mulher, quando ela ouve falar, gera fé. Só que ela faz? Ela toma uma atitude. Ela ouve falar de Jesus, primeiro. Segundo, eu creio que ela ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum, porque não sei, a palavra não diz se ela morava, residia em Cafarnaum ou se ela estava peregrinando pelas terras. Só que eu sei que da onde ela estava, tendo ouvido, chegou nos ouvidos dela que Jesus estava em Cafarnaum. O que ela faz? Uma mulher com fluxo sanguíneo há 12 anos. Uma mulher, eu conjecturo aqui, meus irmãos, pelo fluxo sanguíneo, uma mulher totalmente limitada fisicamente, uma mulher totalmente esgotada fisicamente, uma mulher magra, anêmica, fraca, anorexa, por uma perca de sangue contínua durante 12 longos anos. E tem mais, irmãos, não é só isso. Pela antiga lei judaica, se uma pessoa tinha um fluxo sanguíneo como uma lepra, algo que expunha o sangue, era uma pessoa impura perante a lei, e então não poderia viver socialmente, não poderia ter convívio social, era separada, era totalmente separada dos demais. E a lei diz que se fosse pega ou relasse em alguém, era morte por apedrejamento. Além de ser uma mulher fraca, uma mulher totalmente debilitada,
magra, era uma mulher correndo risco de morte, tanto se ela ficasse como se ela fosse atrás da cura, porque a palavra diz que durante muito tempo ela buscou no homem aquilo que ela não conseguiu. E nos evangelhos Mateus e Marcos tem uma palavra, um versículo que fala: não aproveitando nada, antes indo de mal a pior. Foi assim. E quando ela resolve tomar uma atitude, ela dá um passo de fé. Olha o poder que a fé gera. Quando ela toca em Jesus, ela já sente em si estar curada. Irmãos, após eu acordar no hospital, na ala de internação, de UTI, unidade de terapia intensiva, irmãos, é algo sobrenatural, é algo forte, irmãos, o que eu vou dizer aqui nesta live, aqui neste programa, nesta transmissão. Quando eu estava dormindo, quando eu estava num coma, eu escutei uma voz no meu ouvido, bradando, uma voz feminina. Não era a voz da minha irmã, não, eu conheço. Não era a voz dos meus sobrinhos, dos meus familiares, não, eu conheço. Era uma voz como se fosse a de uma mãe para com o filho quando erra. Aquela voz me dizia: filho, eu tenho fé. Fala com Deus, eu sei que você está me ouvindo, embora esteja neste estado, a qual o homem estava querendo assinar o óbito, a qual o homem não via vida. Os enfermeiros todos em volta também não acreditavam que poderia haver vida ali em mim, pelo estado que eu estava. Só que eu escutei aquela voz bradar no meu espírito, não foi nem no meu ouvido. Aquela voz entrou aqui, transpassou a realidade física para a espiritual. E aquela voz me dizia: filho, fala com Deus. Fala com Deus, Ele vai te ouvir. Pede perdão pelos pecados, se arrepende, peça para Ele ter misericórdia de ti. Irmãos, em coma, aquela voz, ela me comoveu inteiro. E no meu espírito, eu comecei a clamar pela misericórdia de Deus. Eu tive fé que Deus seria misericordioso. E então, irmãos, eu me lembro como se fosse agora, eu no coma, num estado de sono profundo, uma escuridão imensa. Eu senti o meu espírito sair do meu corpo para ter um encontro que mudaria toda a minha história, toda a minha vida. Irmãos, quando da escuridão eu vi uma luz forte, eu comecei a clamar mais alto ainda. Assim, quando Bartimeu, quando ouviu falar que Cristo estava passando, eu comecei a clamar pela misericórdia de Deus. E aquela voz, ela me falava assim: eis que eu estou descendo no inferno, estou arrebatando a tua alma, filho, das garras da morte. Eu estou livrando a tua alma das mãos de Satanás. Só tem um porém: o dia que você sair da minha presença, antes de você sair da minha presença, antes de você me negar, eu te mato para não te perder. Porque pelo menos se eu te matar na minha presença, eu te garanto vida eterna. Irmão, após aquela voz terminar de falar comigo, eu abri os olhos. Eu via as luzes, tudo colorida por conta da morfina
que me mantinha induzido. Não era para mim acordar do coma, mas do nada eu acordei. E a enfermeira que estava ali, ela olhou assim para mim e falou: olha, ele acordou, doutor, ele acordou. Eu sem saber de nada que tinha acontecido. Eu apenas com uma chama acesa dentro da minha alma, dentro do meu coração, uma chama da vida acesa. E então, irmãos, aquele médico, aquela enfermeira chegou em mim, eu perguntei: o que aconteceu, na onde é que eu tô? Ela falou: não posso falar, mas já o médico vai vir para conversar com você. Eu vou dar uma corridinha aqui no testemunho, porque tem muita coisa, irmãos. Me restaria tempo neste programa para poder falar de tudo que Deus fez na minha vida mediante a fé. Mas vai ter oportunidade. E então, quando eu acordei daquele coma, eu perguntei: na onde estou, o que aconteceu? E ela disse: não posso te dizer, o médico vai te falar. Aí o doutor veio e falou: olha, você acordou, filho? Você acordou, que bom. Eu perguntei: o que aconteceu? Ele veio com uma folha daqui até aqui, daqui até aqui, e começou a me falar: olha, você teve isso, 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 você perdeu o braço. Irmãos, falar que eu tomei um choque na hora que ele me falou, não, nem um pouco, porque como eu estava deitado, eu acordei, eu tentava mexer, parece que o meu consciente já estava processando isso. Quando eu recebi a notícia, eu agi normalmente. Quando minha irmã veio me visitar, ela me falou, eu chorei, eu pensava: o que vai ser de mim? Só que Deus, ele foi abrindo a minha mente. Para a glória de Deus, eu perdi o braço direito e eu sou canhoto. Irmãos, mediante a fé de muitas pessoas que oraram por mim, eu saí do coma, eu acordei do coma. Só que a minha luta ainda estava apenas começando. A minha vida tinha recomeçado ali, a luta estava apenas começando. Sem movimentos no corpo, coluna quebrada, traumatismo craniano ainda, vários medicamentos. E então, quando o médico me deu as notícias, eu comecei a lembrar do meu encontro com Deus. Eu tentava olhar para a marca que Deus deixou, para que eu jamais me esquecesse da misericórdia dele. Eu me lembrava da conversa que eu tive com ele no Peniel, face a face. E, irmãos, aquilo me dava força, me alimentava. Eu começava a clamar. Irmãos, aí veio uma enfermeira, pele escura, baixinha. Deu para ver que estava de coque porque estava de touca. E então ela me disse: nossa, glória a Deus que você acordou, filho. Clamei tanto pela tua vida. Te dava banho, mesmo você em coma, limpava os teus olhos. E as outras enfermeiras ao redor me perguntavam: por que tanto cuidado? Por que eu estava tendo tanto zelo, tanto carinho, sendo que já estava morto? E eu olhava para elas e dizia: não, ainda há esperança. Ainda há esperança. Estes olhos ainda há de ver muitos milagres que o Senhor vai fazer através da vida dele. Muitas almas que serão alcançadas através da vida dele. E eu cuidava de ti, filho, como uma mãe cuida de um filho. Eu te limpava, eu limpava os teus olhos, te dava banho, te levava no colo, te trazia, te colocava na cama, te trocava. E muitos me falavam: tá morto, esquece. Eu não. Eu tenho fé. Quem dera a súbia. Irmãos, aquilo me comoveu de uma tal forma. Ela pegou e me deu um livro. Para mim ler. Nisso, os meus movimentos, de tanto eu clamar, falar, já estava começando a voltar. Eu já estava movimentando as pernas. E
eu conseguia sentar mais ou menos. E ela pegou e me deu este livro aqui, ó. Estas marcações aqui no fundo, ó, eu fiz o dia que eu estava lá no hospital. Eu tentava escrever, eu não conseguia, e a pessoa marcou pra mim. Ela me deu este livro aqui, ó. Foi o primeiro livro que eu comecei a ler após o meu acidente. A Maior Esperança. Irmãos, quanto mais eu lia este livro, mais Deus falava comigo. Mais Deus falava comigo. E aquela mulher, todo dia, de 10 em 10 minutos, no máximo meia hora, ela passava na porta do quarto, vinha, pegava na minha mão, falava uma palavra de Deus e falava: tenha fé, filho, tenha força, você vai sair daqui logo. E eu comecei a acreditar. Eu comecei a ter força. Aquilo me dava força, me alimentava para minha recuperação hospitalar, para minha recuperação ambulatorial. Aquilo me alimentava, irmãos. E quando eu saí do hospital, depois de um tempo, eu fui atrás dela, procurei saber quem que era, para me agradecer pessoalmente. Ela me falou que ela ia no templo da IURD aqui de Bauru, na Catedral da Rodrigues Alves. E eu fui, fiquei dias, procurei, só que eu não achei, não encontrei. E eu lembro do nome dela, Eva. O significado do nome Eva, quando Deus criou, foi a primeira mãe dos viventes. Mãe dos viventes, isso é forte, irmão. Aquela mulher cuidou de mim sem me conhecer, sem ao menos saber da minha história, da minha vida, como a mãe cuida de um filho incondicionalmente. Eu procurei saber dessa mulher em todo canto, eu não consegui, não achei, sem vestígios. Irmãos, mediante a isso, eu creio que seja um anjo que Deus colocou ali para velar pela minha vida. Mas em todo caso, irmãos, eu creio que foi um anjo, mas em todo caso eu quero externar minha gratidão a ti também, Mãe dos viventes, Eva, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelas palavras que a senhora me disse no momento que eu mais precisava. Aquelas palavras, irmãos, não era uma simples palavra, uma simples frase. Ela vinha e confrontava com a minha alma. Ela separava meu corpo, minha alma e meu espírito. Jesus te ama, filho, não desista. Era o que ela me falava. E eu comecei a buscar cada dia mais. Aí no dia que eu saí do hospital, irmãos, eu gravei um vídeo que está no meu Facebook. Como eu disse, só estava começando a minha luta. Eu ainda estava com a coluna trincada. Meus movimentos tinham voltado, mas a coluna ainda estava trincada. E por conta do coma, eu tive algumas úlceras por pressão. Escaras, mais conhecido. Nos meus 2 calcanhares, tinha buracos que cabia meu dedo indicador inteiro. Aqui no crânio, vamos ver se vai dar para os irmãos verem. Eu creio que deu, bem aqui, ó, era afundado, fora as 2 que tinha aqui. Ou seja, começou todo um processo de recuperação, medicamentos e mais medicamentos. E eu sedento para buscar a presença na onde Deus ordena a bênção, lá em Sião, em Jerusalém. Quem é do manto sabe o que eu estou falando. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Aonde Deus ordena a bênção, aonde os membros do corpo se reúnem. Na congregação. E, irmãos, como que eu iria ir no estado que eu estava?
Mal eu conseguia colocar os pés no chão, mal eu conseguia ficar assim sentado por muito tempo. Eu ficava 5 minutos deitado, coluna doendo, mau jeito, não conseguia. Levantava com muitas dores na coluna, nas costas, inclusive na amputação, ficava uns 5, 10 minutos no máximo sentado. Foi assim a minha rotina nos primeiros 6 meses. E tomando remédios altamente manipulados, fármacos, sem ter condições, remédios caros, morfina, nortriptilina, amitriptilina, tramadol, tramal, ibuprofeno misturado com mais sei lá o que, uma porrada de medicamento, irmãos. Qualquer hora eu vou pegar aqui as receitas que eu ainda tenho: codeína, nitrato de codeína, morfina, diversos remédios para dormir, para acordar, para comer, para descomer. Só que nada adiantava. Ou seja, eu estava vivendo igual a mulher do fluxo de sangue. Por isso que eu ressaltei. Eu falei um pouco sobre. Eu estava gastando o que eu não tinha, irmãos, pela fé. Alguns irmãos que eu já conhecia da fé, porque quando eu sofri o acidente eu estava desviado da presença do Senhor e o inimigo queria me tirar da terra dos viventes. Só que Deus teve misericórdia. Mesmo eu estando afastado dele, ele não estava afastado de mim. Irmãos, eu gastando o que eu não podia, o que eu não tinha, pedindo ajuda para um irmão aqui, pedindo ajuda para outro irmão ali, consegui os remédios caros. E eu tomava, não via resultado, eu não via efeito no remédio. Ou seja, eu ia de mal a pior. Por quê? Como a mulher do fluxo de sangue, ao invés deles me ajudarem a melhorar, amenizar as minhas dores, eu consegui dormir, não. Eu tomava o remédio, o calmante e o anti-estresse 6 horas da tarde para no máximo 10 da noite eu dormir. Eu ia dormir às 6 da manhã, eu acordava às 6 da tarde. Quando eu não tomava ele, dormia às 6 da manhã, aí eu acordava às 6:30 da manhã e ficava em claro até o outro dia. Teve 64 dias que isso aconteceu, eu não consegui dormir de jeito nenhum, mesmo com medicamento. E o que acontecia? Eu passava por consultas, falava com o médico, ele aumentava a dose do remédio. Ou seja, aumentava a dose do remédio, aumentava o valor e aumentava a minha degradação física. Porque o remédio, além de me deixar ruim, sem perspectiva de vida, ele acabava com o meu organismo. Eu tinha muitas diarreias. Tudo que eu comia nada parava no estômago. Ruim. Indo de mal a pior por conta dos medicamentos, dos fármacos chamados, fármacos altamente manipulados. Irmãos, então eu tomei uma decisão mediante a fé. Eu fiz um estudo. Comecei a estudei um pouquinho de neuropsicopedagogia, neurologia com pedagogia misturado com a psicologia. Fiz algumas pesquisas, comecei a estudar. Pesquisei que pessoas que usam remédios, que fazem o uso contínuo, a cada 1 ano de uso contínuo, diminui em média 5 vital. Eu falei, misericórdia, Deus não me tirou da onde Ele me tirou para mim morrer por remédio, não. Aí eu tomei uma decisão. Decidi cortar todo tipo de medicamento. Eu já estava sofrendo, estava com dor, não estava adiantando. Falei, eu vou fazer o quê? Vou continuar indo de mal a pior? Não. Cortei todo tipo de medicamento. Falei, vou usar o joelho, vou usar a fé. Comecei a dormir. Só que ainda tinha muita coisa, irmãos. Comecei a entrar em depressão. Comecei a ter síndrome do pânico, complexo de inferioridade, porque eu não passava na frente do espelho. Eu não conseguia me ver assim, sem camisa, sem a parte de cima, por conta do estado em que eu fiquei. Não conseguia, eu olhava assim, tipo, eu me sentia inferior. Até que um dia o Senhor bradou no meu ouvido e falou, filho, não olha para a tua situação como você tá, porque é deste jeito que eu vou te usar. Eu permiti acontecer o que aconteceu para mim te mostrar que eu sou Deus na tua vida.
quem eu devas matéria. Eu permiti acontecer o que aconteceu para te mostrar que eu sou teu Deus. Aí Deus falou comigo em Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Que a palavra diz: não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e eu os ajudo. Eu os projeto com a minha forte mão. Era o que Deus estava fazendo, projetando um futuro para a minha vida. Irmãos, mas mesmo assim comecei a ir para a Assembleia de Deus Resgatando Vidas daqui de Bauru, pastor Reinaldo Braz, pastora Roberta Braz, muito obrigado pela força espiritual que me deram, me acolheram com todo amor, com todo carinho. Embora eu não congregue mais hoje lá, eu tenho um carinho enorme, pelo ministério, pela vida de vocês. Irmãos, mesmo eu indo, eu buscando, eu ainda era uma pessoa depressiva, eu ainda estava em depressão. Ao chegar ao ponto de eu ir me encher do caminho da congregação até onde eu estava morando, eu chegar totalmente vazio, depressivo, com a síndrome do pânico ainda. E Deus bradou comigo em uma palavra quando eu tentei o suicídio por 2 vezes, me jogar da janela. Isaías 43. Deus pegou e falou: não te assombres, porque tu és meu. Eu vou estar lendo aqui para não ficar só nas minhas palavras. Isaías 43. Isaías 43. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo teu nome e você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao teu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Versículo 18, 43:18. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova. Irmãos, a cada momento Deus me consolava e aquilo aumentava a minha fé. Comecei a buscar mais e mais. Ou seja, por um mero momento, irmãos, eu falava que eu tinha fé, só que eu não tinha as obras. Deus, ele me chamou para uma grande obra e eu estava parado. O que aconteceu? Não vigiei e eu caí. Desviei não, me afastei, porque desviado é o Satanás, é o diabo, que não tem mais volta. Desviei da presença do Senhor. E o que aconteceu? Tudo que eu tinha conquistado na presença de Deus, com a presença de Deus, eu perdi. A palavra do Senhor diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastardes com os vossos próprios deleites. Foi o que eu fiz. Lembra a parábola do filho pródigo, quando o filho pede a herança, a parte dele da herança para o pai e o pai dá? Foi o que aconteceu comigo. Às vezes o Senhor permite a gente cair no nosso próprio entendimento. Aí a gente chega ao ponto de uma miséria extrema, uma miséria física, uma miséria intelectual e uma miséria ministerial. Já não tinha mais unção da palavra, dos estudos. Já não tinha
mas uma vida espiritual. Eu estava morto espiritualmente. E uma miséria física tão grande, ao ponto de eu ser despejado, de eu receber uma ordem de despejo da casa que eu morava. Só que a casa grande, 3 quartos, cozinha ampla, toda mobiliada, e o carro na garagem, eu ter que vender tudo, me desfazer de tudo, para a imobiliária não tomar, irmão. Aí fui para um barraco numa favela, um cômodo apertado só com a cama, guarda-roupa, colchão e geladeira. O resto vendi tudo. Caí na droga novamente, me afastei do Senhor, caí no vício novamente, e aquilo me degradando cada vez mais. Ou seja, vivendo dissolutamente como aquele jovem da parábola. Ao chegar ao ponto, irmão, de uma miséria física tão grande que eu não tinha o que comer, mas eu tinha droga para usar. Eu fazia coisas erradas com o pensamento, a intenção de me alimentar, só que eu acabava usando drogas. Só que sempre tinha joelhos clamando, joelhos dobrados, pessoas clamando por mim, pessoas usando a fé que em mim foi desfalecida. E pela fé eu retornei, pela fé Deus me levantou, pela fé Deus me ungiu, pela fé Deus brada, Deus fala, e Deus fez as promessas e disse que vai se cumprir. Irmão, você que vai se identificar com tudo que eu falei aqui, eu não sei o que você tem passado na tua vida, eu não sei qual é a tua história, não, quem dera súbia, mas eu conheço um Deus que sabe de todas as coisas, e Ele está mandando eu te dizer, Isaías 41:10, não temas porque Ele é contigo. Se tudo acontece é por permissão dEle, é para que cresçamos, para que evoluímos na vida espiritual. Irmãos, eu não entendia o porquê de tudo ter acontecido comigo, eu chegar na situação que eu cheguei, deplorável, miséria extrema. Só que toda vez que eu buscava a direção, o Senhor falava: sou eu teu Deus, estou cuidando, estou guardando, tu não tem que entender nada agora, porque eu sou o que sou, eu faço e ninguém desfaz, a porta que eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. Vai ter o momento certo de eu te exaltar, só que primeiro tu precisa descer para aprender. Primeiro tu precisa passar pela olaria para virar vaso de honra. E eu passei, irmãos. A olaria do Senhor começa nos pés, na humilhação. A palavra do Senhor diz: pois o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar perante a minha face, eu dos céus ouvirei, curarei suas feridas e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. E vai mais além. Tem gente que fala: os humilhados serão exaltados. Não, querido, não é os humilhados serão exaltados, é aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, esse será exaltado. E Deus me fez descer, irmãos. Deus me fez ir para a olaria, nos pés do Senhor, numa situação na onde os olhos humanos não vê saída alguma, somente pelos olhos da fé, somente pelos olhos espirituais, aonde a pessoa olha, ela fala: vai morrer na droga, vai morrer no tráfico, vai morrer na bebida, vai morrer na prostituição. Deus olha e fala: tem vida abundante. Quando Pedro desceu do barco para andar, os discípulos, eu creio que ficaram cochichando o barco: ele é louco, vai morrer afogado, vai morrer afogado. O Senhor falou: não, se ele afundar, eu pego ele, coloco de volta e vai andar sobre o mar, vai andar sobre as águas, pela fé, irmãos. Eu quero ressaltar aqui, irmãos, não está no versículo que eu li de Hebreus 11, mas Pedro, quando pergunta: Senhor, é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Quando o Senhor falou: vem, ele teve fé, porque ele desceu do barco. Ele andou, embora ele afundou, mas ele andou sobre as águas, pela fé. Irmão, a fé é a arma mais poderosa que o crente tem. Por isso que o inimigo, ele investe para acabar com a tua fé. Só que mantenha a fé no Senhor, porque é pela fé que somos salvos, não é por obras. Se fosse pelas obras da lei, irmãos,
todos estariam ainda condenados. É pela graça, pelo sacrifício de Jesus. E para sermos salvos pela graça, temos que ter fé nesta graça redentora de Cristo. Pela fé eu estou aqui hoje te contando este testemunho. Foi pela fé das bocas que clamaram, dos sacerdotes que intercederam por mim no hospital. Foi pela fé, irmãos, que eu me levantei, que eu voltei a caminhar. Foi pela fé que eu voltei a dormir, que eu saí da depressão. Foi pela fé. Amém? Quero estar encerrando neste momento, irmãos. A palavra do Senhor diz, dentre tudo, guarde o teu coração, porque dele provém os desígnios da vida. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, para que a tua fé seja renovada a cada amanhecer. Agradeço a cada um que passar por esta transmissão. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, poder estar contando um pouquinho, irmãos, do meu testemunho. Não é ele completo não, que iria muitas horas. Falar para você, não é igual aos milagres de Jesus, que não caberia nem em todos os livros do mundo, mas tem bastante história para contar, porque o Senhor olhou assim para mim, falou assim: filho, tu não vai contar a história que tu ouviu falar não, quem dera solte cai massúbia. Tu vai ter história própria para contar. Mas para isso precisa viver, precisa suportar. E vamos firme nessa luta, meu irmão, minha irmã. Porque o que você está passando hoje vai servir de testemunho para amanhã, para edificar muitas vidas, para alcançar muitas vidas que estão passando pelo mesmo problema e não sabem como resolver. Pela fé. A fé prática. A fé que move montanhas. Não é aquela fé preguiçosa que fica no sofá esperando cair do céu, não. É aquela fé que faz você se mover, faz você se movimentar, faz você ir buscar, professar a fé. Como eu já disse, no livro de Tiago, capítulo 2, verso 17, a fé se não tiver obras, ela é morta. Mas ninguém é salvo pelas obras, somos salvos pela graça. E a graça é só para quem tem fé. Não tem como eu ser salvo pela graça se eu não creio, se eu não tenho fé que Cristo morreu por mim. Não tem. Tenha fé, irmãos. Guarda a tua fé. Porque é pela fé que moraremos um dia na glória. Arai manchou devas kendere asúbia. O Senhor me mostra alguém passando nesta live, irmãos. Embora eu não saiba quando vai ser transmitida, mas alguém, uma pessoa depressiva, uma pessoa assim como eu estava na síndrome do pânico, complexo de inferioridade. Por mais que as pessoas te elogiam, você não se sente bem com a tua aparência, mas o Senhor te diz assim: sou eu, Deus zeloso, em cumprir minhas promessas. Rei chou de kai kenderia. Ei, estou contigo e não abro mão de ti. Pode o inferno todo se levantar, que eu abro cova, eu desço a cova por ti. O Senhor manda eu dizer para alguém, para não olhar para a aparência, assim como um dia eu olhei, mas sim olhar para aqui, ó, para o coração. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem olha o que está diante dos olhos. Porém, o Deus de Israel, em cuja presença estou, sonda o coração. Amém, irmãos? Fica com Deus. Espero que isso edifique a tua fé, a tua vida. Compartilhe o máximo que você puder para alcançar outras vidas, outras almas. Tudo para a glória do Senhor, tudo para a glória de Deus. Porque dele viemos, por ele vivemos, para ele voltaremos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por ele eu estou aqui hoje falando com você nesta transmissão. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez eu quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade que tem me concedido. Também quero agradecer ao programa Poder da Fé e o nosso amigo, agora eu considero como um amigo e um irmão na fé, o apresentador pastor Lucas Reis, da cidade de
Resplendor, Minas Gerais. Ô glória, um abraço, um beijo enorme para o estado de Minas Gerais. Quero agradecer também a ponte, o canal de bênção que foi na minha vida para mim chegar aqui, a missionária Tatiane Rodrigues de Paranapuã, a qual estamos num projeto missionário para alcançar vidas. Não só isso, para poder retribuir o que Deus fez por nós para o próximo. Você que pode, contribua, ajuda com a obra missionária, irmãos. O que a gente pede de doação voluntária, doação missionária, oferta missionária não é para mim, nem para nenhum missionário, é para a gente mandar para pessoas necessitadas que estão passando fome. Amém? Falamos disso numa outra oportunidade. Eu agradeço este convite em nome do Senhor Jesus. Fica na graça, fica na paz. Amém? Um beijo e um abraço grande para você, pastor, para a tua família, para o teu ministério. Que Deus continue te abençoando e abençoando este trabalho, este projeto. Em nome do Senhor Jesus. Quero estar fazendo uma oração aqui para estar encerrando a minha participação. Amém? Senhor Deus, meu Pai, Deus de poder e glória, Pai, eu sei que vai passar pessoas, Pai, nesta live, a qual vão se identificar com esta palavra, porque o Senhor é Deus que do nada faz tudo, meu Pai. Nada foge do controle da tua forte mão, meu Pai. Deus, que o Senhor venha, Pai, dar força para essa pessoa, dar ânimo, Pai. Que o Senhor venha, Pai, mostrar para ela que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nada foge do controle das tuas mãos, mas há um tempo determinado para tudo, Pai. Senhor, guarda a vida dela, o ministério, a casa, meu Pai, e cubra ela com as mais ricas bênçãos dos céus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus a todos. Jesus te ama.